Olá, feliz sábado! Você já se sentiu sozinho em meio à multidão? Gostaria de ter uma vida nova? Hoje, Jesus vai nos ensinar como fazer tudo novo. Abra sua Bíblia em Marcos 2, 18 a 22. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, ó Senhor, a sua palavra está aberta, Pai. Que o Santo Espírito de Deus esteja conosco, nos ensinando, nos guiando e nos mostrando o que precisamos fazer para termos uma vida nova junto a Ti. Ó Pai, pedimos também consolo para as pessoas que estão sofrendo, que perderam seus entes queridos. Que o Senhor possa guiá-las, que a gente possa ajudar de alguma forma. Esteja sempre conosco e nos transforme em vasos novos para Ti. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus e o jejum. Ele faz tudo novo. Vocês também podem ler em Marcos 9, 14 a 17 e Lucas 33 a 39. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Bem, esse texto, de Jesus é um pouco enigmático, Ele faz várias comparações e para a gente entender é necessário pesquisar, estudar, tem vários vídeos, sobre esse tema na internet. Aí fica a dica, A gente consegue hoje buscar, ver como a palavra está sendo estudada em diferentes religiões, em diferentes pregações. Então, busquem isso, leiam e busquem pessoas que já fizeram alguma interpretação para tentar auxiliar vocês no entendimento. O que está acontecendo aqui, As pessoas observaram que os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Mas os discípulos que estavam com Jesus, não. Aí ele diz, a pessoa vai jejuar enquanto o noivo está com ele em um casamento? Que comparação é essa? Jesus aí está dizendo que ele é o noivo. Porque a Bíblia sempre traz como a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Nessa sua primeira vinda aqui, que ele vem o quê? Para evangelizar, para pregar, para anunciar o reino de Deus. Ele é o noivo, então a alegria está ali. Era para que todos se alegrassem. Não era para ninguém jejuar, porque ele estava presente. E nesse mesmo texto, ele anuncia o que vai acontecer com ele. Porque quando o noivo for tirado, quer dizer,
quando ele for morto, aí sim vai se jejuar, né? Porque o jejum é uma prática para o desenvolvimento espiritual. A mente com o corpo limpo é muito mais, é muito mais claro o entendimento da palavra. Então, Jesus aqui está dizendo que o jejum é importante sim, mas não naquele momento, porque ali ele estava presente. E, ao mesmo tempo, né, por que essa pergunta foi feita? Porque os fariseus, o judaísmo, né, os judeus, eles faziam várias práticas, aquela religiosidade, né, que faz com que a pessoa às vezes até faça por obrigação. Então eles tinham uma regra de jejuar 2 vezes por semana. E isso eles estavam criticando Jesus e os seus discípulos. Por que eles não estavam fazendo isso? Por que eles não estavam seguindo as regras impostas pelos judaísmos? E aí, Jesus, ele vai explicar a situação com mais 2 comparações. Quando ele diz que você não pega um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Então ele não veio remendar, ele é o novo, entendeu? Ele veio trazer a interpretação nova da lei, dos mandamentos de Deus. E os judeus, eles, por situações que a gente vê no Antigo Testamento, em que eles sofreram bastante, foram escravizados, passaram por várias situações, porque se afastaram de Deus, quando eles voltam para Deus, eles querem fazer tudo tão certo, que eles aumentam as regras, entendeu? Mas são práticas que Jesus mesmo está dizendo aqui, que naquele momento não caberia, né? Os judeus, eles não conseguiram reconhecer Jesus como Messias, apesar de todas as práticas religiosas, né? Até hoje eles esperam a primeira vinda do Messias. Então, ele também diz que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. O odre é um vaso feito com a pele de animal. Eu vou deixar um vídeo aí nas descrições em que Rodrigo Silva, ele mostra o que é um odre, sabe? Então, é um vaso feito de couro e ele, se você colocar um vinho novo, e o que é o vinho novo? É o suco de uva, é o vinho não fermentado. Na Bíblia, a palavra vinho, ela é usada tanto para o suco de uva, quanto para o vinho fermentado, alcoólico. Então, Jesus está dizendo aqui que se você pegar um vinho novo, que ainda não está fermentado, e colocar num odre velho, quando ele começar a fermentar, ele vai estragar aquele odre, porque ele não tem mais como se expandir. Agora, quando você coloca um vinho novo, num odre novo, aquele couro novo, à medida que o vinho vai fermentando, o couro também vai expandindo e aí dá certo. E essa interpretação do novo é ele. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para anunciar o reino de Deus. Fica claro aqui que algumas práticas religiosas, algumas situações, estavam sendo feitas de forma exagerada pelos judeus. Por quê?
porque eles queriam fazer para conseguir a salvação. Então, eles seguiam bastante regras. Já Jesus, ele está dizendo que é necessário uma caminhada com ele, né? A expansão. Essa expansão aí do odre, né? Do vinho novo fazendo isso, é a expansão da nossa mente. Não há como uma mente velha, com pensamentos velhos, com práticas que não significam a presença dele se sustentar. Por quê? Porque a gente precisa tirar tudo isso, fazer tudo novo. Como é que a gente faz isso? Para a gente expandir a nossa mente, para a gente receber esse novo, então é necessário de tirar o velho. E como vamos fazer isso? Através do estudo da palavra, do jejum, da oração e da prática da palavra. Porque não adianta você continuar com as velhas práticas. Qual é um dos maiores problemas hoje? É que muitas pessoas, elas aceitam Jesus, elas se batizam, né? Que o primeiro ponto é esse, o batismo das águas, que simboliza o quê? A morte para esse mundo, e você renasce novo para Deus. E esse renascimento é só o começo. Aí você vai ter toda uma caminhada. Aí você, como um odre novo, vai entrar o vinho novo, o suco de uva que é Cristo. E aí junto com ele você vai crescendo em graça, como diz, né? Tem músicas que falam assim, crescendo em graça. E aí a gente vai aprendendo com Cristo, mas precisa haver um esvaziamento, um abandono das práticas antigas. Porque se mesmo você aceitando Cristo, se batizando, e você retornar ao velho e tentar colocar Cristo no meio, vai arrebentar. E isso ocorre como? A roupa vai rasgar, né? Você só quer colocar Cristo, você só quer colocar a palavra de Deus num pedaço da sua vida, naquilo que serve. Então, você só é cristão na igreja, mas tem o trabalho, tem a sua casa, tem o convívio com as pessoas, em que você deve estar o tempo todo estudando e praticando a palavra. Recebendo o quê? O que é esse vinho novo? É receber o caráter de Cristo, pensar como um Cristo, ser um pequeno Cristo. Isso é o que significa o nome cristão. Pequeno Cristo. Lógico que nós não vamos conseguir alcançar a perfeição de Cristo aqui nessa terra, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas se a gente estiver com Ele, Ele vai se segurar em nossa mão e a gente vai seguir nessa caminhada. E se por acaso arrebentar, e se por acaso você pegar um pedaço do novo, a parte de Cristo, a parte da palavra de Deus que lhe interessa, que lhe ajudou naquele momento, e remendar no seu tecido velho, na sua roupa velha, vai rasgar. E o buraco vai ser maior. E é o que a gente vê às vezes de muitas pessoas que estavam seguindo a Cristo. E aí elas caem. Por algum motivo, elas voltam ao velho homem, né? E aí, o que fazer numa situação como essa? É só retornar. Cristo vai receber você de braços abertos. Sim, que Ele morre na cruz de braços abertos, porque Ele nos ama, Ele está à nossa disposição. Ele perdoa, Ele não olha para trás. Jesus é a luz que vai fazer você não se sentir só. Essa semana, ou a semana passada,
Eu assisti uma palestra de uma psicóloga, ela falando sobre os riscos psicossociais, não é? E ela perguntou, no meio da palestra, quem já tinha assistido aquele filme Náufrago, né? Em que a pessoa fica presa, né, numa ilha deserta, né? E aparece uma bola e ele começa a conversar com aquela bola, porque nós somos seres sociais, nós precisamos, né, ter contato com outras pessoas. E ele fez aquilo para que ele não enlouquecesse ali sozinho. E quantas pessoas hoje estão vivendo problemas seríssimos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, por elas se sentirem só, abandonadas. Mas o que é que eu tenho para dizer a vocês é que Jesus nunca vai lhe deixar sozinho. Converse com Ele. Faça dele o seu melhor amigo. E quando você fizer isso, através da oração, que Ele diz, entra para o seu quarto, tranque sua porta, fale comigo, conte-me os seus problemas. Ele tem solução para tudo. Para Deus nada é impossível. Então, que nós possamos ser vasos novos. E olhe, se o tecido rasgar, se não deu certo da primeira vez, Ele nos dá muitas outras chances. Esse é um Deus maravilhoso. E você, que quer realmente estar a cada dia com Cristo, peça o batismo diário do Espírito Santo. Cada dia. Porque é Ele que vai preencher a gente. Então temos que deixar para trás as coisas passadas, como diz o apóstolo Paulo, e ir em direção ao alvo. É uma mensagem de renovo. Precisamos ser renovados a cada dia. E é uma luta diária, é um grande conflito em que a gente vai sempre estar sendo atacado, o velho homem vai estar querendo sempre voltar. A roupa velha, o odre velho. Mas Deus faz tudo novo, de novo, para você. E, gente, esta semana, este tema tão maravilhoso, esse tema que mostra toda a trajetória que nós podemos ter até a volta de Cristo, né? Porque ele diz que ele vai voltar. E quando ele voltar, tudo vai ser novo. Mas hoje, o que é que você pode fazer? Você pode ser um vaso novo e ser usado para Cristo. Quando você se torna esse vaso novo, você vai tentar ajudar esses novos crentes, você vai tentar resgatar essas pessoas que estavam lá e se perderam por algum motivo. Então, é trabalhar para Cristo. Em todos os lugares onde vocês estiverem, anunciem a palavra de Deus. Não tenham vergonha disso. Porque Ele vai nos tornar vasos de honra. Na mão de Cristo, você nunca vai estar só. Você nunca vai estar desamparado. Sejam servos do Senhor. Tenha confiança nele. E os louvores escolhidos esta semana foram muitos. Porque este tema me trazia cada hora um louvor. Então, o louvor principal é Vaso Novo. Vaso Novo da Arautos do Rei, que diz: na alma e no coração, as tuas palavras eu quero ter. Velhas formas e tradições, vem, meu Deus, arrancar do meu pobre ser. Me transforma num vaso novo, Senhor. Me enche de vida, pureza e fervor. Quebra todo o meu orgulho. Põe em mim teu amor. Vaso novo,
quero ser. Este louvor pode ser a sua oração diária, porque ele está trazendo um resumo, inclusive, desta passagem bíblica. Porque os fariseus viviam nessas velhas formas e tradições. E nós podemos nos apegar a isso, a achar que pelo fato da gente já ter se batizado, de frequentar uma igreja, de fazer nossas orações, que a gente, fazendo isso no automático, é como os fariseus. O que a gente precisa é que Cristo entre em nossa vida e escreva a nossa história. É como esse mesmo louvor Vaso Novo diz: sozinho na multidão, os teus pensamentos preciso ter. Teu espírito de perdão, teus desejos em mim, quero receber. Me transforma num vaso de paz. Tua graça me basta e me satisfaz. Dai-me força e mais coragem que o Espírito traz. Então, esse batismo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, como esse meu painel, que está lá em Gálatas 5, 22 a 23, fruto do Espírito, é todo esse conjunto, né, que eu coloquei aqui, é amor, paz, alegria, paciência, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Quando nós estamos preenchidos pelo Espírito Santo, este é o fruto que vai emanar da gente. É assim que nós iremos sentir, agir. E o louvor termina: me usa para ti, renova a minha vida, vaso novo quero ser. E aí, você quer ser um vaso novo? Escreve nos comentários: vaso novo eu quero ser. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ser este vaso que vai ajudar outras pessoas. Mas olha, se por acaso você, por algum motivo, voltar ao velho homem, voltar às velhas práticas, e aí vem o nosso tema, ele faz tudo novo, né? E é o nosso segundo louvor, tudo novo, que diz: se você tentou e não conseguiu, Deus faz tudo novo, de novo, para você. É só confiar. Então, minha gente, o que eu peço a vocês: compartilhem esse vídeo, curta, inscreva-se no canal e não se esqueça de praticar a palavra. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre Jesus e o sábado, o presente do Pai. Um grande abraço e até o próximo.